E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Gente, hoje o dia vai ser massa, tudo bom com vocês? Estamos iniciando o episódio número 4 do nosso CuscuzCast, mais precisamente a parte 2 do nosso bate-papo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio, com o pastor Eufrásio Araújo, que bateu um papo com a gente na semana passada, maravilhoso, né? E, primeiramente, eu quero desejar as boas-vindas mais uma vez, né? Pastor Eufrásio, muito obrigado pelo que o senhor já tem feito, muito obrigado pelo tema que o senhor tem abordado com tanta sabedoria, com tanto conhecimento de causa, né? E aí o senhor falou na semana passada, eu já queria começar partindo disso, que o senhor tem uma abordagem de consultório, no caso falando sobre uma base bíblica para isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso aí para a gente. Olá, gente bonita, é uma alegria estar com vocês, compartilhando saberes, discutindo ideias e entendendo que a vida bonita é possível, apesar de vivermos num mundo feio. Olha, Ediel, eu tenho, muitos dos meus pacientes são pacientes cristãos e eu tenho aprendido a desenvolver um método para acolher essas pessoas que já acreditam em determinadas coisas, mas não sabem praticá-las. E o grande problema do humano não é apenas saber coisas novas, apesar de que o ser humano quer saber, mas é praticar aquilo que nós já sabemos, não é? Esse é o grande nó da cabeça humana. Tiago já escrevia dizendo que nós deveríamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes, porque ouvir é o começo de tudo, mas a prática é a aplicação de tudo, e a gente se perde exatamente na aplicabilidade. E aí eu desenvolvo um método onde eu trato ansiosos, depressivos, pessoas com transtorno de pânico, com fobias, a partir da psicoeducação. Eu não posso ficar apenas ouvindo o depressivo falar de que ele não vale nada, que a vida é uma porcaria, que morrer é a melhor opção, que a vida a partir de tal data se desintegrou na existência humana. Ele vai falar isso em todas as sessões. E eu preciso dizer para ele também que ele está vivo agora e que há 15 anos a vida dele se desintegrou, mas agora de manhã ele pode reconfigurar uma nova perspectiva. Então eu tenho trabalhado esse método partindo de uma ideia de um versículo em Provérbios, que é de uma sabedoria imensa, que é ciência, o que esse texto está dizendo, que é Provérbios capítulo 4, 23, quando ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E isso é ciência psicológica, ou seja, eu preciso ser gestor dos meus pensamentos, gestor de mim mesmo e saber que a gestão que eu faço de mim, ela produz ou saúde ou doença. Ou produz equilíbrio, que nós chamamos de homeostase, ou produz o transtorno mental, a partir do pensamento que eu tenho. Agora, quando eu falo de transtorno mental, eu estou falando de adoecimento de pessoas normais. Eu não estou falando de doenças onde a sua gênese é fisiológica, como a esquizofrenia, borderline e tantas outras doenças, onde há uma disfunção neuronal. Há uma disfunção no cérebro da pessoa na produção de determinadas substâncias. Aí ele vai precisar de ajuda química e também da psicoterapia. Mas eu preciso saber que eu posso ser gestor de mim mesmo. E por que eu defendo a ideia de que todo ser humano normal pode ser gestor de si mesmo? A partir da ideia do Salmo, capítulo 8, versículo 5, quando o Salmo diz que eu fui criado um pouco menor do que Deus. Ou seja, Deus, ao fazer o ser humano, ele fez o melhor que ele poderia fazer. Eu tenho dito uma coisa, às vezes, em minhas conferências, em igrejas, e as pessoas, às vezes, se assustam. Eu digo que Deus não tem condição de fazer um ser melhor do que o ser humano, porque ele já fez o melhor. Ele não fez como a Apple, que fez o iPhone inicial e ano a ano, mês a mês, vai lançando um novo, vai melhorando o anterior. Deus não, ele já fez o top. Né? Então, o ser humano é o ser do ser. É impossível existir um ser mais competente do que o ser humano. E a grande competência do humano é a linguagem, pensamento.
Quer dizer, se você tirar de mim a linguagem e o pensamento, você animalizou a minha vida. Eu me torno um cachorro, um gato, um boi, funcionando apenas na minha área de cérebro reptiliano, que é a primeira parte do cérebro. Então, aí eu vou ter só as glândulas funcionando, tudo funcionando, então eu vou querer água quando tenho sede, vou querer comida quando tenho fome. Eu não tenho a arquitetura de construir, de guardar sobras, de toda essa coisa, de trabalhar, porque no final do mês eu tenho um pagamento para fazer. Só os humanos pensam nisso. Inclusive, só os humanos sabem que existem. Né? O cachorro, se você colocar um espelho para ele, ele vai agredir o espelho pensando que é outro cachorro que está ali. O ser humano não, se olha no espelho, se acha feio, se acha bonito, se admira. Então, o ser humano, a partir da linguagem, no pensamento, ele se torna o produtor de beleza na sua vida ou produtor de adoecimento. Então, o Salmo 8,5 me dá exatamente essa informação. E se você continuar lendo o Salmo, ele vai dizer que Deus deu ao humano a capacidade de ser gestor do planeta Terra. Mas esse humano que recebe a capacidade de ser gestor do planeta Terra se recusa a ser gestor de si mesmo. Porque a competência que eu tenho é para gerir a minha vida. Eu não tenho competência para gerir a sua vida. A sua vida, a competência está em você. E aí, quando eu falo muito a casais, e eu trabalho com casais nas comunidades religiosas, eu percebo como as pessoas querem mudar umas às outras e não a si mesmas. Então, Deus me deu competência para eu mudar Eufrásio e eu quero mudar a Verônica, que é a minha esposa. E Verônica, tendo capacidade de mudar a Verônica, quer mudar Eufrásio. E aí ninguém muda. Porque eu não consigo mudá-la, nem ela consegue me mudar. Mas a gente briga 30 anos por essa mudança. Então eu preciso ter essa perspectiva na vida de que eu tenho competência, e Deus me deu essa competência, para eu tomar conta de mim, para eu gerir a minha vida, para eu administrar meus pensamentos. E se eu não administrar, Provérbios 4:23 diz que a partir dos pensamentos a minha vida é dirigida. E se eu produzo um medo na gênese da minha vida, isso vai adoecer o comportamento, vai aparecer em atitudes adoecidas que podem ser gastrite, esofagite, tremedeiras e dores no corpo, insônia e toda essa realidade na vida. Né? Então, e aí o outro caminho que eu tenho é o caminho de Romanos 12:2, quando ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Mente aí é pensamento. Então eu encontro muitas pessoas pedindo a Deus para transformá-las, quando Deus está dizendo: você tem competência para transformar a sua vida, agora você precisa se enfrentar. Você precisa mudar suas taras, mudar suas loucuras, mudar os sites que você assiste, mudar a rua que você anda, mudar o que você come. Então, o meu método, ele, em primeiro lugar, é pensamento. Você precisa assumir que você é um ser pensante. Descartes disse: penso, logo existo. Então, se eu admito que eu sou um ser pensante, eu preciso tomar conta de mim, porque é aí que eu me conduzo diante dessa realidade. E eu produzir aquilo que Jesus falou. Essa é outra área do meu método. Jesus disse que se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Então, eu construo esse olhar. Então, na ideia de Jesus, eu tenho um mal olhado. Né? Então, no Nordeste, a gente conhece o mal olhado como o outro para mim. Mas na teologia de Jesus, é de mim para mim. Então, eu posso ter um mal olhado para mim. Eu me olho no espelho e não gosto, isso é um mal olhado. Eu olho no espelho e não gosto das rugas que eu tenho, do cabelo branco que eu tenho. Mas isso é história, isso é a minha travessia. Isso tem a ver com tudo que eu passei, com tudo que eu vivenciei. Então, eu preciso ter um olhar leve para mim, gostando de mim. Então, quando eu aprendo isso, a minha vida se acende. Porque quem tiver um olho bom, as lâmpadas existenciais se acendem na vida dele. E se eu não tiver isso, obviamente é o contrário, elas se apagam, e aí onde vem o sofrimento, vem a depressão, vem a tristeza, vem toda essa coisa que geram em mim a dor de existir num sofrimento imenso. Né? Então isso é fundamental em minha existência. Então, quando eu compreendo essa ideia, aí eu vou trabalhar um segundo pilar do meu método, que é a atividade física. Então, todo ansioso, todo depressivo, toda pessoa que está em sofrimento na minha clínica, eu recomendo atividade física, especialmente aeróbica. Né? Hoje, a ciência já tem provado os benefícios, e eu não vou falar nem nos benefícios fisiológicos, no sentido muscular, articulação, perda de peso e toda essa coisa, mas a produção hormonal da atividade aeróbica.
Então você vai produzir especialmente serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar, mas também dopamina, noradrenalina e vai por aí. E você produz agora, a partir de uma pesquisa de um cara da USP, ele é preparador físico, a pesquisa dele teve 15 anos de pesquisa, e ele agora provou que a partir do exercício aeróbico eu produzo duas questões fundamentais, além de todas as outras, que é uma irrigação cerebral melhor. Aí meu cérebro vai receber mais oxigênio, mais nutrição e vai funcionar melhor. E eu vou ter uma produção de neurônios na área do hipocampo, que é o meio do cérebro, uma areazinha que nós temos aqui. Se a gente cortar o cérebro no meio, em 2 pedaços, o hipocampo está no meio. Então o hipocampo produz novos neurônios, nascem neurônios a partir da atividade aeróbica. E o neurônio é fundamental, né? Então eu deveria fazer exercício só por isso, né? Mas isso além de todos os outros benefícios. Então, para eu sair da ansiedade e do processo depressivo, eu preciso ter atividade física, porque isso vai produzir, inclusive, benefícios que o remédio quer me dar. E eu posso produzir isso naturalmente. Então, o exercío. O terceiro pilar do meu método é a alimentação saudável. Então, para que eu produza saúde, eu preciso ter corpo são para uma mente sã. Né? Então é uma frase latina antiga. Então eu preciso cuidar da minha alimentação. Se eu me alimento errado, eu vou ter um corpo errado. Então uma expressão simples de alimentação saudável é que eu preciso descascar mais e desembalar menos. Então, se eu entender essa ideia na minha prática alimentar, eu vou produzir um corpo saudável. E aí ingerir muita água, pelo menos 2 litros por dia, né? Cuidar do sono, porque um dos fatores de adoecimento é não dormir. O dormir é fundamental. Eu tenho dito, é como se nós tivéssemos vários funcionários que limpam a nossa casa quando a gente dorme. Só que eles precisam de um tempo para fazer essa limpeza. Como a gente não dá o tempo necessário, então nosso corpo não se cura. E aí nós acordamos de manhã cansados, porque fomos dormir 2 horas da manhã, acordamos 6 horas, isso é muito pouco para quem precisa recuperar as angústias do dia anterior, e aí eu vou para novos sofrimentos sem ser recuperado do sofrimento anterior, então eu vou acumulativo. Em outras palavras, a gente tem a limpeza dos nossos equipamentos, a gente tem a lixeira e de vez em quando joga fora tudo que está na lixeira, só que a gente tem lixeiras psíquicas e a gente não joga fora nada disso. Então a gente precisa cuidar de nós. Nós temos seguro para tantas coisas na vida, mas nós não fazemos um seguro onde a gente se protege, se ampara, a gente não é importante para nós. Então aí o meu terceiro método, que é a alimentação saudável. Então, para eu vencer a ansiedade, eu preciso comer bem, eu preciso cuidar de mim, porque isso é um dos fatores de eu ser gestor de mim, porque eu não sou apenas um ser pensante, eu também sou um ser que se alimenta, eu sou um ser que faz exercício, eu sou um ser que se movimenta. Se você analisar o corpo humano, ele é todo cheio de dobradiças, e essas dobradiças precisam de movimento, senão elas entrevam, elas enrijecem. Né? Então isso é fundamental. E o quarto pilar desse método é uma espiritualidade saudável. Eu ter o sentimento de que eu não sou, como dizia Jean-Paul Sartre, um ser jogado na terra para o nada. Aquele livro dele, O Ser e o Nada. É um ser do desamparo, é um ser jogado na terra sem nenhum sentido. Né? É um ser que não tem destino. E isso desemboca na minha vida uma angústia terrível, porque eu estou sozinho no mundo num desespero absurdo. E uma espiritualidade saudável vai me dizer que há um ser superior que está comigo na dinâmica da vida, aquela ideia de Jesus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o sentimento de companhia, o que aconteceu com aquele casal na estrada de Emaús. Estão caminhando numa angústia de Jerusalém, porque era domingo e Jesus tinha prometido ressuscitar e não tinha ressuscitado, e aí Jesus os encontra no caminho de Damasco, no caminho de... É Damasco mesmo, né? Emaús. Caminhantes de Emaús, o casal, e aí eles não sabiam que era Jesus, né? Então, quando eles chegam em casa, que vão, servem a refeição, que Jesus diz, eu posso orar? Aí Jesus faz uma oração e se revela diante deles, e aí Jesus desaparece. Então, essa é a ideia, quer dizer, Jesus está comigo no caminho de Emaús. E isso dá um sentimento de eu posso enfrentar enorme. Né? É a ideia da tecnologia, quer dizer, esse celular é uma tecnologia maravilhosa, mas ele de vez em quando precisa ir para a tomada. Então ele não é autossuficiente. O grande problema do humano, e a teologia quer combater isso, é a autossuficiência, e está certo, mas só que ela mostra que eu não presto.
Aí está a deficiência. Esse celular presta, só que ele não é autossuficiente. Então eu presto, só que eu não sou autossuficiente. No caso, a teologia é como se a teologia ela detonasse mais ainda o ser humano. O humano. Ela está exatamente detonando como faz o sistema do dinheiro. Né? Para a teologia eu não presto. Para a teologia Deus é que é o único que presta. Eu não tenho valor nenhum. E o que eu estou dizendo é que a tecnologia é boa, que esse celular presta, mas só que ele não é a fonte que alimenta a si mesmo. Ele precisa de uma energia externa. Né? Então, quando eu reconheço que Deus é a minha fonte, que de vez em quando eu estou plugado, eu estou conectado e estou carregando a minha bateria, depois eu me desconecto e vou tocar a vida. Né? Eu não preciso segurar na mão de Deus 24 horas. Essa é a minha fase da infância. Quando eu era pequeno, ia subir qualquer escada, meus pais seguravam a mão. Agora não, eu cresci. E Deus espera que cada um de nós cresça para você construir a sua vida. No final da linha você vai dar conta dela, mas enquanto aqui é por sua conta. Eclesiastes diz, faça da sua vida o que você quiser. Faça o que der na telha, mas saiba que no final da linha Deus vai estar te esperando para você dar conta da sua vida. Então isso é maturidade. É eu como empresário, vocês dois são supervisores de venda da minha equipe, eu boto $1 milhão na mão de cada um de vocês, ó, vá para o país tal, vá para o país tal, e abra a filial lá. Entende? Daqui a 2 meses voltem. Pronto, eu não vou ligar para vocês, não vou perturbar vocês, eu já confio em vocês, vocês vão tocar a vida de vocês. Agora daqui a 2 meses a gente se encontra. Eu preciso saber o que você fez do meu dinheiro, da sua vida, como é que as coisas se realizaram lá. Entende? Então nós construímos uma espiritualidade que gerou de Deus, em Deus, uma dependência que tira de mim a minha humanidade. E isso me enfeia, porque eu me torno um marionetado. Só que Deus não me marioneta. Então eu tento deixar que Deus me marionete, Deus não me marioneta, e aí eu fico passivamente esperando que Deus movimente a minha vida. Só que Deus não faz isso porque eu sou uma pessoa. Eu não sou esse celular. Esse celular eu ligo a hora que eu quero, e eu não. Deus não me liga a hora que Ele quer. Eu sou um ser humano. Eu tenho que me voltar para Deus como um girassol acompanha o movimento do sol durante todo o dia. Entendeu? Mas eu posso dar as costas para Deus porque eu sou livre para isso. Como Deus ama a gente, porque tem poder para fazer, não faz porque ama. Porque nos criou. Essa que é a ideia que a gente não entendeu. No caso. Deus nos criou autônomos. E Ele é o ser que mais respeita a autonomia humana. Você é um ser autônomo, você é responsável por você. Esse celular não é responsável por ele. Entende? Porque ele não é autônomo, ele é uma coisa. Mas o ser humano não é uma coisa, o ser humano é uma pessoa. Por isso que eu não posso marionetar minhas filhas, marionetar minha mulher, marionetar meu funcionário, porque eles não são coisas. Eles são pessoas. Eu tenho que trocar ideias e eles vão, a partir das ideias, construir o caminho deles. Então Deus me dá princípios. O que é que a cristandade disse? É que Deus é um grande shopping que eu vou e pego o que eu quero. Eu faço uma oração, pego uma camisa bonita, um paletó bonito, um livro bonito. E talvez nós venhamos a entender que Deus me dá os instrumentos para eu construir minha roupa e não a minha roupa. Entende? Ele me dá a linha, me ensina a costurar, me ensina como é que pega na tesoura. E aí eu vou fazer a roupa que eu quero e Deus não está preocupado com a minha roupa. Eu vou fazer minha roupa, entende? Eu vou fazer minha comida. Eu tenho dito, numa metáfora muito interessante, é que Deus não faz a minha refeição. E a gente está pedindo para Deus cuidar de tudo em nossa vida e Deus não faz. Então, se você vai almoçar hoje, vai tomar café da manhã e vai jantar, é você que faz sua comida ou alguém faz por você. Mas se você fizer uma oração pedindo para Deus preparar a mesa para você e você quer a carne assim, o arroz assim, a salada assim, você vai chegar em casa e 99,100% você não vai ter mesa posta. Porque Deus não faz isso, Ele te deu capacidade para fazer. Então, se Ele te deu capacidade para fazer, você é o responsável por você. E a igreja está me dizendo que Deus é responsável por mim, e não é. Se eu bato o meu carro, é culpa minha. E se eu dirigir bem para chegar até vocês aqui, é responsabilidade minha. Entende? Eu sou responsável por mim, porque eu já bati o carro. E Deus não tem nada a ver com isso. Não foi que Deus deixou. O que é que Deus quis me ensinar? Não quis ensinar nada. Eu simplesmente vacilei, a mulher atravessou na minha frente e bati o carro. Muito mais culpa dela, porque estava com medo de outro carro, mas eu bati o carro. Então, isso é comum na existência humana, entende? Então, se eu produzo uma doença, por exemplo, o diabetes, que é uma doença que eu produzo,
fui eu que fiz o diabetes. Eu fiz com alimentação errada, com sedentarismo, com um monte de coisa. E Deus não tem nada a ver. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo pessoas infartando na igreja e a igreja de joelhos orando pelo seu pastor, que comeu churrasco o tempo todo, que foi sedentário, acima do peso o tempo todo, não cuidou dele. E agora Deus vai cuidar. Entende? Quando ele não teve responsabilidade nenhuma com o seu corpo. É como se a gente culpasse a Deus, né? Tipo, a gente faz a besteira e a gente joga para Deus. Faz alguma coisa aí. O problema é que nós não sabemos o que é o humano. A pergunta do Salmo 8. O que é o homem? A gente não sabe. A gente pensa que o homem é um boneco na mão de Deus. E Deus não nos fez bonecos. Ele nos fez autônomos. Por isso que ele disse para Adão e Eva, tem uma árvore aí que vocês não podem comer. Pronto, acabou. Isso é autonomia. Você pode comer de tudo, mas essa árvore aí você não pode comer. E o homem escolheu comer. Pronto. Eu posso também escolher o não Deus na minha vida. Só que hoje eu tenho maturidade para saber que isso é prejudicial para mim, assim como tomar refrigerante. Então, por não tomar refrigerante, eu o condeno profundamente, mas nós não sabemos o mal que isso faz. Né? Se você for ler tecnicamente, refrigerante não é nada, é só lixo. Ele não é água, não é bebida, não é nada. Ele não tem benefício nenhum para o corpo. É como se você ingerisse água contaminada. Não faz bem ao seu corpo. Seu corpo é alcalino e você toma uma bebida ácida. Você precisa de 32 copos de água para voltar ao estado de antes de um copo de refrigerante na sua vida. Entende? No entanto, nós cristãos somos viciados em refrigerante. A Coca-Cola é campeã em nosso meio. Você pode ver as nossas refeições como são. Eu faço conferência o tempo todo e eu vejo como é que são nossas comidas na igreja. Né? Todas são comidas erradas, todas são comidas que não são alimentos de verdade. E fica até com a fama de que crente come pra caramba. Come errado. Chega casamento entende? de crente, joga refrigerante pra cima. Quer ver uma coisa no meu casamento foi assim, sobrou uma geladeira assim, cheia de suco. Quer ver uma coisa simples? Refrigerante, amigo. Quer ver uma coisa simples, Ediel? Nós não entendemos como o açúcar é viciante. E eu condeno o cara que é viciado em cigarro. Condena o cara que é viciado em cocaína, entende? Mas o açúcar, eu quero dizer uma coisa que afronta aqui as pessoas. O açúcar é mais prejudicial do que muitas outras coisas que nós estamos condenando. Eu diria o seguinte, se o cara fuma um cigarro por dia, mas não ingere açúcar, tem atividade física, tem uma vida saudável, se alimenta bem, ele não será tão prejudicado. Eu não estou dizendo que não será prejudicado. Ele não será tão prejudicado quanto o cara que come desregradamente. Sedentarismo é a pior desgraça para o corpo. E no meu método de tratamento aos pacientes, eu condeno isso profundamente. Você não encontra uma pregação hoje que condene o sedentarismo. Porque o corpo não é importante para a teologia. O corpo é mau e a alma é boa. Então, toda mensagem que a gente escuta é para ir para o céu. Mas esse ser que está andando aqui não importa para mim. É uma casta. Ele não importa, né? Então, é onde mora o mal. E o espírito é onde mora o bem. Então, eu vou cuidar só do espírito. Então, a gente não escuta... Você pode olhar a esmagadora maioria, eu falo muito para pastores, quase todos os pastores estão acima do peso, são sedentários, são obesos. Pô, eu ainda estão estou no sofrendo seminário profundamente. E assim... Pois é, então se prepare, porque... Pastor aí há alguns anos, olha. Aí já está... Não, o senhor tá exemplo. Não, eu joguei um pretinho básico aqui para poder só para esconder, agora, né? Dá uma disfarçadinha e tal. Mas, gente, o pior que eu faço a mim é ser sedentário. Não existe mal pior, entende? E o açúcar está nesse pacote. Açúcar é viciante, igual cocaína. Entende? Então eu tenho que abolir açúcar. Eu aboli açúcar da minha vida faz tempo. Eu não ingiro nada que tenha açúcar. Inclusive as coisas trabalhadas pela indústria, geralmente eu não consumo. Eu não consumo arroz branco, eu não consumo macarrão branco, eu não consumo biscoito, pão, essas coisas todas, porque tudo isso é maléfico. Qual é o mal? É que se transforma em açúcar muito rápido em seu corpo. Tudo que você come se transforma em açúcar. E aí a indústria pega o trigo, tira toda aquela parte feia e é a parte da substância. E deixa só o miolinho branco porque é bonito. E aí tritura tudo aquilo, faz uma farinha deliciosa, quando a farinha feia é que é a nutritiva. Nossa. Entende? Então nós deveríamos consumir o trigo integral, o arroz integral, porque aquela casquinha tem substâncias imensas e deliciosas para o corpo. O corpo precisa daquilo, inclusive o miolo branco demoraria a se transformar em açúcar porque tem toda aquela embalagem que cuida e que se mistura e que pega toda essa glicose que chegaria muito rápido, entende?
Então eu adoeço e aí eu vou pedir para Deus me curar. Então eu tenho que ser responsável comigo, tenho que administrar a minha vida. Então o meu pilar terapêutico passa por isso. Eu preciso ser gestor de mim. Entende? Porque Deus não vai fazer isso. Deus não vai dizer, frase, não coma isso aí não, cara, isso é prejudicial. O problema é meu, cara, eu vou comer ou não. Eu tenho que assumir minha vida, eu saí da infância. Entende? Enquanto a gente não sair dessa espiritualidade infantil, nós vamos ter pastores dando tiro na cabeça, como temos agora um índice de suicídio absurdo de líderes. Inclusive, tu tem até uma pergunta sobre isso, né? Essa questão dos índices aí. Pastor, eu estou aqui com alguns dados Vamos embora. de 2018, Sim. que diz que todos os dias, em média, mais de 30 pessoas tiram a própria vida no Brasil. O problema atinge, na maior parte, os homens, são 79% dos casos, e a principal causa dessas mortes são enforcamento, que é em torno de 62%. Não é a causa, o modo. O modo, né? E tivemos essa semana, por exemplo, o pastor jovem de 30 anos ali do estado americano, Jared Wilson, que era especialista, né, que tratava sobre a questão da defesa, saúde mental. Ele tinha um trabalho específico, mas que ele nunca omitiu, que ele passava por uma luta, a questão da depressão. A minha pergunta é o seguinte, diante desses números, o que está acontecendo com os nossos pastores, pastor? Ok. A primeira coisa é que pastor é gente. E o pastor se forjou como se ele fosse uma dólar Deus. E eu criei essa palavra para mostrar que o pastor se desumanizou de tal maneira que ele acha que vai ser Deus como adolescente, né? Que não é mais criança, mas que vai ser adulto. E o pastor acha que ele não é mais humano, ele vai ser Deus. E aí ele vive uma perspectiva desumana. Eu trabalho muito com pastores e aí eu tenho percebido como nós, pastores, e eu me incluo nisso, nós menosprezamos o corpo. É como se o corpo não prestasse e só prestasse a alma que está nesse corpo. Só que o corpo é a casa onde eu moro. Eu me hospedo em casa de pastores frequentemente, fazendo conferências, e eu me lembro de um deles que tinha instalado antena parabólica recente, era no interior de Pernambuco, e aí ele estava assistindo filme com muita frequência. Aí eu lembro de uma noite em que ele ficou até tarde assistindo a filmes, e no dia seguinte ele acordou tarde e foi dormir de tarde. E aí quando ele estava dormindo à tarde, chegou um membro da igreja, eu estava na sala nessa hora, e essa pessoa batendo a porta da casa, chamando para falar com o pastor. E aí a esposa do pastor foi atender e disse, olha, o pastor fulano está dormindo, está descansando, essa foi a expressão, está descansando. E eu fiquei ali, eu fervi de raiva, eu disse, poxa vida, ele está descansando de quê? Descansando de uma irresponsabilidade consigo mesmo, com um profissional naquela cidade, naquela igreja. Então esse pastor era um irresponsável, porque o corpo dele, que era um instrumento de trabalho para o bem das pessoas e para a glória de Deus, esse cara estava vivendo de maneira irresponsável e ele estava com sono legítimo, porque ele não dormiu. Então nós somos uma categoria de pessoas que acham que nós somos espirituais e que o corpo não presta. E como o corpo não presta, eu posso massacrá-lo o que eu quiser, que não tem problema, só que tem problema. Pastor infarta, pastor suicida, pastor tem gastrite, pastor tem um monte de adoecimento, pastor toma psicofármaco, e tudo doideira porque aprende e não se importa com o corpo. Não cuida dos seus pensamentos, tem uma autoestima arrasada, sofre para pregar, especialmente se um membro da igreja o confronta dizendo que as mensagens dele não estão boas. E ele vai sofrer ao olhar para aquele cara, vai ser um drama a vida desse pastor, porque ele depende do salário da igreja para sustentar sua esposa, seus filhos. Ele não pode sair da igreja a hora que ele quiser, porque ele fica desempregado, entende? Então é um sofrimento psíquico, você não imagina o tamanho da dor desse homem que está vivendo essa realidade sem cuidar de si, pedindo para Deus resolver o problema dele. Entende? Quando ele tem inteligência, tem capacidade para ele se enfrentar, cuidar dele e fazer um ministério extraordinário, pregar excelentes mensagens. Mas ele não se importa com isso. E isso é um adoecimento enorme. Entendi. Pastor, e visando que, como foi falado no início aqui, de que foi criado um personagem, de que o pastor ele é o super-homem aqui na Terra. Mas hoje, tendo esses casos, sendo mais conversado sobre isso, questão de suicídio e tudo mais, a igreja está preparada para que o pastor seja transparente, chegue nela e diga, olha, não estou bem, as coisas não estão legais, eu preciso de ajuda.
como é que o senhor entende, como é que a igreja vai reagir se o pastor for um homem normal que tem aí suas lutas da vida cotidiana, digamos assim? No trabalho que eu tenho desenvolvido como terapeuta, eu vejo que o pastor não precisaria chegar a esse ponto se ele se cuidasse. Eu defendo a tese como o psicólogo precisa de psicólogo, pastor deveria fazer psicoterapia. Só que pastor é uma das categorias mais difíceis para buscar ajuda. São duas categorias difíceis, pastor e professor. Eles se habituaram a ensinar, por isso não querem aprender e não buscam ajuda. Então eles sofrem sozinhos. E aí, ao chegar ao ponto dele dizer isso aí, ele já passou da linha de se cuidar. Entende? Então, ao dizer isso, ele faz mal para a igreja, que vai ser um choque para a igreja. O que ele deveria é perceber que está ansioso, que está sofrendo e buscar ajuda. Mas esse pastor ansioso, sofrendo, ele vai orar. Ele vai pedir ajuda a Deus. E a ansiedade não se resolve com oração. Eu tenho todo respeito com isso, porque também já fui ansioso e tive que me enfrentar, porque eu tenho que dar passos práticos. Se eu oro e não penso certo, eu não vou sarar. Entende? Verdade. Então eu preciso trabalhar, porque Deus me deu uma competência que é cuidar de mim. Então, enquanto cuidador de mim, eu tenho que ser responsável por mim, inclusive pelo que eu penso, pelo que eu exercito, pelo que eu ingiro, pelo meu sono, pela minha água, por tudo isso. Deus não vai dizer, Eufrásio, é hora de tomar água. Eufrásio, é hora de dormir, é hora de acordar. Besteira. Outro dia eu estava num congresso, não é nem outro dia, faz tempo, e aí eu ouvi uma preletora muito famosa. E aí ela disse, eu estava com minha mensagem preparada para pregar hoje, mas na madrugada Deus me acordou e eu mudei a mensagem. Eu olhei para ela e falei, quem te acordou foi a ansiedade, amiga. Você estava ansiosa para enfrentar o auditório desse tamanho e aí você ficou com medo, lembrou que a sua mensagem não dava conta desse auditório e aí vem com essa dizendo que Deus hoje te acordou e Deus não estava acordado quando te deu no início, lá na semana, para você fazer uma mensagem com qualidade. Agora você vem pregar uma mensagem esfarrapada de madrugada que ficou pensando aí esse negócio. Então a gente bota na conta de Deus coisas que é do nosso adoecimento. Deus me acordou, besteira, quem te acordou foi tua ansiedade. Então nós precisamos assumir a nossa vida. Então esse pastor, se ele busca um terapeuta sério, ele não precisa nunca dizer para a igreja, ele não precisa nem dizer que está fazendo terapia, entende? Uhum. Ele deveria ter terapia como regularidade, só que o seminário não nos ensina isso, que o pastor deveria fazer terapia como psicólogo, ele é obrigado no último ano dele fazer terapia, inclusive. Para entrar no trabalho, né? E especialmente nos anos iniciais ele ter supervisão. Né? No caso, existe então, pastor, preconceito do pastor em procurar um profissional? Muito. Eu não diria nem preconceito, é um conceito firmado de que ele não precisa. Outro dia eu estava conversando com um pastor, eu sempre digo outro dia, mas já faz tempo, né? E aí eu falando com ele do seminário que eu tenho sobre saúde mental, ele disse, Eufrásio, Jesus levou todos os nossos traumas. E aí ele citou Coríntios, né, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu falei, interessante, né? Mas eu não acredito nisso, não é? Então nós precisamos entender o que é que a Bíblia está dizendo sobre aquela realidade em Coríntios e não sobre as mazelas que eu construí na minha vida, sobre a minha amargura. Por exemplo, quando eu falei a respeito de Deus não faz o nosso jantar, Deus não faz a nossa refeição. Então, se você tem raiva de alguém, você tem que perdoar essa pessoa. Esse é o remédio de Deus. Você pode orar 30 anos dizendo, Deus, tira essa raiva do meu coração. E Deus nunca vai tirar, porque Ele te deu um remédio para você tirar essa raiva, que é o perdão. A mesma coisa se você estiver com fome e você pedir para Deus tirar a sua fome. Deus não vai fazer isso, porque fome é sobrevivência física. Fome é um sinal de que seu estômago está vazio. A amargura é um sinal de que sua alma está sofrendo por uma situação que você passou. E você precisa trabalhar isso a partir do perdão. Então nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele disse que é de minha responsabilidade fazer. Então eu oro para Deus fazer e Ele não faz, e eu não faço porque é de minha responsabilidade, aí eu permaneço doente, amargurado, sofrendo da alma. E aí eu vejo pessoas na igreja que quanto mais envelhecem, mais enfeiam. Quanto mais velhas ficam, mais ficam pessoas ranzinzas, iguais àquela turma que Jesus encontrou lá na Palestina. Gente amargurada, gente feia, gente caçadores. Inclusive, Jesus se tornou uma caça na mão deles, fazendo maldades, ciladas e artimanhas, porque eles estavam certos.
né, nas suas orações, na sua teologia, na sua formação, e não admitia que alguém leve poderia ter surgido ali para transmitir um sopro suave sobre a vida das pessoas, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então a gente quer ir a Jesus como quem vai a um hospital, mas não quer pegar o jugo de Jesus, que são os princípios para me sarar. A gente só quer tomar tramal na veia com Jesus. A gente vai lá com a crise, toma um tramal na veia e vai para a vida, só que a pedra do rim não saiu, porque tem princípios para tirar essa pedra do rim. Então, quando passa o efeito do tramal, eu quero outro tramal. E aí eu me desespero em oração, em angústia, choro e lamento, pedindo para Deus curar. Só que Deus diz, Eufrásio, você precisa tirar essa pedra aí, cara. Verdade. Gente, é interessante. Olha, a gente vai encerrar o nosso episódio número 4, a nossa segunda parte desse bate-papo. Ia ter muito assunto. Para mim, assim, Deus usou o pastor Eufrásio para falar muita coisa para mim que eu tenho que mudar. Então, para mim já foi muito massa e espero que para vocês também, vocês tenham curtido, né? A gente vai encerrar com a palavra da patroa, né? E queria aproveitar para agradecer mais uma vez a presença do meu irmão, Eufrásio, a colaboração dos meus amigos Iveson Roster e Roberta Meirelles, que nos ajudaram com as perguntas também, né? Queria que Deus abençoasse bastante vocês. Eu queria agradecer também pela paciência que vocês tiveram nos ouvindo, né? E queremos aí também a sua resposta, o seu feedback através das nossas redes sociais, através também do nosso e-mail, tá certo? Então, se você quer seguir a gente, é só seguir lá no Instagram CuscuzCast. Então, @CuscuzCast no Instagram, você já está seguindo a gente, vai encontrar lá, tá ok? Meu irmão, Fala, brother. como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais. dr.eufrásio com Z, Eufrásio Araújo. dr.eufrásio Araújo no Instagram. E aí a gente tem muita coisa bonita lá, muito material. E aí eu queria deixar o meu número telefônico. Eu não posso deixar meu telefone, tá certo? Que eu só tenho esse, eu tenho que levar. Tá bom. Mas aí o número telefônico é 9712-2753. Através desse é também o número do consultório e também das conferências com pastores, igrejas e sobre saúde mental. Joia. Código 81, né? 81. E um prazer estar com vocês aqui, bater esse papo, jogar ideias e semear possibilidades. O meu desejo é que algumas dessas sementes possam nascer no seu jardim interior. Amém. Um grande beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, meninos, pela ideia, pela iniciativa. Um prazer estar com vocês nessa manhã. Deus os abençoe grandemente. Gente, agradecer, né, por esse tempinho especial aqui com vocês, um tema tão complexo e ao mesmo tempo muito importante. Eu espero que a cada pergunta, a cada resposta, que Deus ele possa ter utilizado para falar o seu coração. Entenda que depressão não é frescura, né? Você tem hoje, graças a Deus, vários meios para você poder estar procurando ajuda. Então não sofra sozinho, né? Tem pessoas, tem profissionais capacitados para isso, e com certeza Deus ele vai utilizar também a ciência, tudo que está disponível aí ao teu alcance, para que de uma forma muito precisa você possa sair dessa bad, tá bom? Então, assim, desde já, meu muito obrigado a todos vocês por esse tempo, ao doutor Eufrásio e pastor. Prazer imenso ter te conhecido. Estou aqui seguindo já as redes sociais, gente, siga lá. Tem temas aqui, cara, as artes muito bacanas, então vá lá, conheça um pouquinho o doutor Eufrásio. Eu tenho certeza que será um momento de crescimento para todos nós, tá bom? Então, um forte abraço, um beijo do gordo, até mais, tchau, tchau. Gente, para finalizar, eu tenho uma indicação aqui do próprio pastor Eufrásio, da editora Sinodal. O livro é Quando a Dor se Torna Insuportável, do autor Carlos... Qual a pronúncia? Carlos Catito. Ele é organizador, Carlos ele Catito, não é o autor. é organizador. São vários autores, são psiquiatras, Certo. psicólogos. Tem um pastor amigo meu que escreveu um capítulo também desse livro. O livro é maravilhoso, vale a pena demais você ler esse livro, porque é uma conversa gostosa sobre a dor, e a dor que às vezes de fato fica insuportável. O suicídio parece ser a saída.
mas eles apresentam várias ideias. É um livro bacana demais. Eu estou lendo e estou encantado com esse livro. Quais livrarias que é possível achá-lo? Eu acho que todas as livrarias, todas as melhores livrarias você encontra na Sinodal. Fica a dica. Parte aqui usa abordagem em cima de Elias, né? Elias, a partir Legal. de Elias, e tem muitos outros personagens bíblicos aí, né? Porque o ser humano sofre, não importa a idade, não importa onde ele esteja, né? Verdade. Gente, Deus abençoe vocês, previnam-se, cuidem do corpo de vocês, porque Deus confiou isso em vocês, tá ok? Deus abençoe, beijo pra vocês. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.